Não sejas desgraçado antes do tempo, pois o que tu temes como coisa iminente, talvez nunca venha a suceder. Pelo menos é certo que ainda não sucedeu. Nesse vídeo, eu vou falar do livro 2, do Cartas a Lucílio. Começando pela carta 13, que é uma das cartas que eu considero mais importantes aqui no bloco inicial de cartas. Esse livro, Cartas a Lucílio, eu utilizei já para vários vídeos e eu considero um dos melhores para se iniciar o estudo do estoicismo, junto com o Manual do Epiteto. Ele tem essa passagem essencial aqui, é um conselho muito bom para as mulheres hoje. Ele diz assim: quando tiveres à tua volta pessoas empenhadas em persuadir-te de que és um desgraçado, pensa bem, não nas palavras que ouves, mas sim naquilo que tu próprio sentes. Analisa tua capacidade de resistência e, pois és o melhor conhecedor de ti mesmo, interroga-te: qual a razão por que eles me lamentam? Por que motivo estremecem? Por que receiam que eu os contagie, como se uma desgraça se pudesse transmitir? O que me aflige é um mal real, ou é antes somente um mal de opinião? Pergunta a ti mesmo: será que sofro e me aflijo sem motivo? Que imagino um mal onde não existe? A essa altura eu acho que essa ideia também serve para os meninos, mas especialmente para as mulheres, para as meninas mais jovens. Nos últimos anos, foi dito a elas diariamente, o tempo todo, o tempo inteiro, que elas são desgraçadas, que a sorte delas é terrível, que é horroroso ser uma mulher. Elas puderam observar mulheres mais velhas, com lágrimas nos olhos, dizendo para elas como era terrível o destino e a sorte do gênero delas. E em muitos casos também, situações pelas quais as meninas passaram, que elas não consideraram horríveis. Alguém foi lá e convenceu elas de que foi sim horrível. E às vezes a menina tinha passado por algo que nem ia deixar ela traumatizada, mas a forma como as pessoas ficaram lidando com isso em volta dela fez ela ficar traumatizada. Sabe quando uma criança escorrega e bate a cabeça ou alguma coisa assim? Não foi nada grave, mas a criança, assim que ela bate, ela vira para os adultos e ela espera a reação. Tem uma fração de segundo. E assim, não é fácil enganar uma criança, mesmo um bebê, porque ela vai medir a sua reação naquela fração de segundo. Se você reagir como alguma coisa, sabe, se você parecer preocupado, ela chora. Se você, sabe, não der atenção e não foi nada, ela não foi nada, ela não sente direito. A reação alheia, a gente é muito suscetível à reação alheia, especialmente um bebê, mas para sempre, eternamente, a gente continua sendo. E me parece que muito do sofrimento que é causado a essas meninas que revisitam o seu passado e descobrem que na verdade aquilo que nem foi nada demais pra elas antes, na verdade foi terrível, desonroso, e daí elas passam o resto da vida traumatizadas com essa história, lutando contra esse negócio que na hora nem tinha sido tão ruim. Que elas precisam fazer isso que o Sêneca diz aqui: toma cuidado. Por que motivo essas pessoas estão mesmo estremecendo? Por que tá todo mundo olhando pra ela, a menina que contou a história do relacionamento abusivo, ou a menina que foi abusada mesmo, especialmente num sentido que seria considerado mais leve antigamente? Da perspectiva dela, por que motivo estremecem, como Sêneca diz? Receiam que eu os contagie? E é mais ou menos isso. A ideia é de que à sua volta essas pessoas estão agindo como se o seu mal fosse contagiante. Você precisa fazer alguma coisa, você não pode deixar quieto que você sofreu isso, porque senão outros vão sofrer também. Quer dizer, aquilo que você sofreu é um mal contagiante. É assim que elas estão agindo com você. Mais numerosos são, Lucílio, os nossos temores que as nossas verdadeiras aflições, e mais frequentemente nos angustia a nossa imaginação do que a realidade. E é claro que aqui, esse é um assunto complicado, porque tem duas esferas de acontecimento. A gente tem, de fato, a ideia de você tentar politicamente tratar dessa questão, resolver ela, ou diminuir a incidência dela de alguma forma. E você tem, por outro lado, como que você lida com isso, você mesmo. E se você é alguém que está militando, isso é um problema mesmo, porque as duas coisas vão se misturar. Eu assumo que a maior parte das pessoas está mais preocupada com não passar a vida sofrendo do que com fazer o que é melhor para um movimento ou algo assim. E daí me parece que para essas pessoas, para a maioria das pessoas, e não só as meninas agora, porque hoje você tem toda uma indústria de lamentações, uma fábrica de lágrimas, dizendo pra você como você se ferrou, como você é ferrado, como você é um coitado, e que você precisa fazer algo a respeito, que em geral envolve participar de algum projeto dessas pessoas.
e independentemente de se você quiser participar ou não das soluções. Pensa bem se você é um desgraçado. É como na guerra, um boato basta para dar como perdida a batalha. Um mero boato faz de um homem um vencido. Enchemo-nos de medo e largamos a fugir como aqueles soldados que saem do acampamento por verem ao longe a poeira levantada por um rebanho. Angústias ilusórias são mesmo mais perturbadoras, não sei porquê. Então, não tem muito como resolver isso. Você só pode no máximo tomar cuidado. Por mais que você queira resolver cada uma das pequenas inconveniências de alguma questão pela qual você passou, você não se deve deixar levar por essa sensação de desgraçado. E você deve sempre tomar cuidado quando os outros estão fazendo isso com você. Quando tá todo mundo dizendo que você foi um coitado, que você sofreu, que você se ferrou, que você já era. E aí o Sêneca escreve assim pro Lucílio: estou a ouvir a tua pergunta, mas como hei de eu saber se o que me atormenta é imaginário ou é real? Como você vai saber então? Se é pra você não ficar se preocupando à toa, mas e se, na verdade, nesse caso, você tem que ficar se preocupando? E se, na verdade, aquilo que você sofreu foi grave mesmo e vai te causar consequências futuras, por exemplo? E o Sêneca responde: aqui tens a receita. Os nossos tormentos existem ou no presente ou no futuro, ou em ambos. Sobre o presente é fácil ajuizar. O teu corpo está são e escorreito. Não foste vítima de qualquer violência física? Pois amanhã logo se verá o que sucede. Por hoje não há qualquer problema. Mas há de haver, dirás tu. Ora, repara se podemos tomar como argumentos válidos os males futuros. É natural que no futuro nos suceda algum mal qualquer. O fato é que, no momento, ainda não existe. E quanta coisa não sucede sem nós esperarmos. Quanta coisa nós esperamos que nunca sucede. Mesmo que seja um mal futuro, para que começar a sofrer antecipadamente? Logo sofrerás quando ele chegar. A vida perde qualquer sentido, a desgraça não conhecerá qualquer limite se nos pusermos a recear tudo quanto puder acontecer. Ajuda-te neste ponto a tua capacidade de discernimento e afasta para longe, com força de ânimo, mesmo um medo motivado. É mesmo um medo que tenha razão de existir. Se não o conseguires, então combate um vício com outro vício. Ainda que o medo disponha de mais argumentos, mesmo assim toma de preferência esse partido. Não te deixes perturbar. Pensa imediatamente que a maior parte dos homens, sem que qualquer mal os aflija nem os venha a atingir como coisa inevitável, se deixam ir à deriva, guiados pelas suas paixões. Você tá com medo, e talvez você tenha toda razão para ter medo, mas a melhor é que você não tenha. E aí como você faz isso? Um dos conselhos dele é esse: lembrar que tem medos que são idiotas e que não são reais. Você não pode ter certeza absoluta de que o seu é um desses, mas talvez seja. E daí você se lembra dos idiotas que ficam temendo coisas inúteis, que nunca acontecem. E mesmo que na verdade o negócio aconteça depois, mesmo que você vá sofrer, lembre-se de como a massa de tolos age. Tome-os como exemplo do que não ser. Uma coisa que eu faço quando eu, por exemplo, estava entediado na sala de aula, não aguentava mais a sala, não aguentava mais a aula. Eu olhava em volta na sala e procurava alguém que estava visivelmente mais incomodado do que eu. Alguém que estava mais chateado e mais querendo ir embora do que eu. E isso me tranquilizava. É difícil explicar o efeito que isso tem. Mas o fato é que quando se tratam dessas situações em que você não tem certeza, por mais provável que seja que você tem razão para ter medo, posto que você já fez tudo o que dava para fazer, agora é só se concentrar no que precisa se concentrar para não ter um medo à toa. E aí que entram coisas que você pode chamar de autoajuda, de programação neurolinguística, sei lá. Existe um jeito de usar esse tipo de coisa. Palavras que você diz pra si mesmo, ou criar um jeito de encarar as coisas que seja útil, independentemente do valor de verdade. A ideia não é você ir além do ponto em que... Sabe, a ideia não é você realmente mentir. A ideia é só, na dúvida, você pende pro lado que é mais útil. Um homem vulgar dirá: talvez este mal não ocorra. Tu, porém, deves dizer: e se ocorrer, qual o problema? Veremos qual de nós se deixará vencer. Talvez um mal venha em meu benefício. Talvez uma morte assim enobreça a minha vida. Foi a cicuta que deu grandeza a Sócrates. Quer dizer, às vezes as coisas ruins que acontecem com você servem para te construir. E isso é óbvio, mas é impressionante como a gente se lamenta pelas piores coisas que acontecem na gente, esquecendo que, cara, olha em volta. Quantas das pessoas você não conhece que são famosas, gente metida na política, que passou por algo difícil e justamente por isso
acabou se dando bem depois. A adversidade também tem a sua inconstância. Talvez nos atinja e talvez não. E mesmo quando atinge, às vezes vai pro bem, às vezes vai pro mal. Essa é uma das principais razões pelas quais você não deve se importar. Porque são muitos fatores de imprevisibilidade. Porque mesmo quando é previsível que algo ruim vai acontecer, você não consegue prever quais consequências dessa coisa ruim vão ser realmente ruins e quais vão acabar sendo, ao contrário, melhores. E o Sêneca termina essa carta 13, como sempre ele fala que vai imprimir o sinete, isto é, citar alguma máxima importante sobre a qual tu medites. Ele cita uma máxima de outra pessoa e pede para você meditar. Eu sigo esse procedimento, os meus vídeos de estoicismo são sistematicamente eu passando as máximas dos outros para que vocês meditem sobre elas. Mas ele diz aqui, entre outros defeitos, a insensatez tem ainda mais este. Está sempre no início da vida. Pondera o que significa essa frase, Lucílio, meu amigo caro entre todos. Verás como é repugnante a inconstância dos homens que todos os dias constroem novos fundamentos para a sua vida e que mesmo à beira da morte concebem novas esperanças. Observa-os um por um. Encontrarás alguns velhos que com o máximo empenho enveredam pela intriga política, pelas grandes expedições, pela vida dos negócios. Essa é a frase do Epicuro. Isso me lembra... A crítica dele me parece ser a dos caras da crise de meia-idade. O cara que resolve, de repente, que ele vai mudar completamente. Mas na minha cabeça isso se aplica mais forte a mulheres jovens, mas não tão jovens assim, querendo mudar tudo, mudar de carreira, mudar de vida, mudar de país, reconstruir toda a sua vida do zero, troca de marido. Tem o mundo inteiro à minha frente, tenho a vida toda pela frente. E continua fazendo isso assim, como se tivesse a vida inteira pela frente. Muito obrigado por assistir até o fim. Não se esqueça de deixar um like e um comentário. Se inscrever no canal também, se você ainda não é inscrito. Confira também as playlists que eu separei na descrição dos vídeos. Eu tô botando ali as playlists principais do meu canal. E se possível, confira meu Apoia-se. O link também tá na descrição. É o site de doação, apoia.se/platinho, em que você pode conseguir recompensas especiais. Um acesso ao meu grupo de WhatsApp para conversar com os doadores, aulas de filosofia toda quarta-feira. São as minhas leituras selecionadas, principalmente Platão, mas também já peguei Hannah Arendt, Kant e outras coisas. E se você quiser doar o valor mais alto, daí você ganha acesso ao Platinho Tier 2, ao nível mais alto, em que você vai participar da decisão dos vídeos que eu vou começar a fazer esse ano, que são vídeos sobre filmes, séries e desenhos. E aí, os doadores do Tier 2 são os caras que vão escolher quais são essas coisas. Eles têm um grupo à parte de WhatsApp só para essa elite, a gente conversa lá e vamos decidindo as séries. Obrigado e até a próxima.